adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e línguas de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e línguas de fogo. É avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá. Cante aleluia, aleluia. Aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia. Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia. Aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia. Cante aleluia, aleluia. Cante Yeah. Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na casa do Pai. Que alegria poder te receber aqui. Boa noite você que está aí conectado conosco também, né? Hoje, dia dos namorados, né? Que faz com que a gente se lembre que muitos, né? Tem o marido, o namorado, que se lembrou ali do quanto é amado, do quanto é amada. Mas que bom que você veio aqui hoje, que você está aí conectado com a gente, porque sim, esse é o encontro marcado por aquele que sempre te amou, que te ama e que sempre te amará, né? Deus não falta amor, porque Ele é o próprio amor. E Ele nos conta conosco nessa presença de hoje, nesse encontro marcado nessa noite. Olha aí para o seu irmão que está do seu lado, cumprimenta ele aí com a paz do Senhor. Seja bem-vindo. E agora, eu vou pedir para vocês, agora é o momento da gente cumprimentar Ele. Curva sua cabeça, fecha seus olhos e vamos cumprimentar aquele que nos esperou durante toda a semana para a gente estar aqui nos reunindo. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, gratos por tanto amor, por tanto cuidado, pelo Seu favor durante essa semana, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor soube de cada detalhe, cuidou de cada detalhe do nosso dia a dia. Obrigada, Pai, porque nos sentimos amados e amadas por Ti. E nessa noite, nós viemos, Senhor, diante de Ti, oferecer-nos como sacrifícios vivos diante de Ti. Nessa noite, Senhor, onde tantas coisas durante que o mundo sempre quer
que nós sejamos, que nos doemos para tantas coisas, nos doemos para o nosso trabalho, já doemos a nossa casa, e o Senhor sempre nos pede o mínimo, que é o nosso coração. Nessa noite nós trazemos, Senhor, como sacrifício vivo e colocamos diante do teu altar como incenso, para que subimos, Senhor, que esse incenso chegue às suas narinas como um suave, um aroma suave. Pai, em nome de Jesus, renova as nossas forças, renova, Senhor, as forças físicas, blinda a nossa mente e recebe, Senhor, de nosso coração o nosso louvor, o levantar das nossas mãos, o abrir da nossa boca, que nós possamos hoje, Senhor, entregar para o Senhor o verdadeira adoração, o verdadeiro sacrifício. Estamos aqui diante da Tua presença. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Estamos aqui, Senhor, assim como a Lu orou, como um sacrifício vivo. Por isso nós entregamos o nosso melhor a Ti. Aleluia! Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, Tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a Ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, Tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a Ti. Peça para Ele nessa noite. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a Ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares você escolheu estar aqui, onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina. É o melhor lugar, onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina. É o melhor lugar, onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a Ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apaga. Esse amor, ele não para, ele não falha, onde a paz reina. É o melhor lugar. Você saiu da sua casa e você veio para o melhor lugar, o lugar da presença de Deus,
onde a paz reina. É o melhor lugar onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, Não há nada que eu queira mais. não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo, ele não falha, onde a paz reina, ele está aqui. É o melhor lugar. Ele é a fonte de amor. Ele tem um amor que não falha. Ele tem um amor que não muda. Ele é a fonte de amor. Você veio aqui nessa noite, que você possa ser agraciado por esse amor. Um amor que é inexplicável, que homem nenhum pode explicar em palavras. Que você possa ser transbordado por esse amor nessa noite. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi eu não te troco por nada. Não há espaço. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma, e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse
troco. Eu não te troco. Diga isso pra Ele nessa noite. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Aleluia. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Ele te ama. Feche os teus olhos, que você possa corresponder a esse amor nessa noite. Corresponda ao amor do Pai. Corresponda ao amor do Pai nessa noite. Nós chamamos, Senhor. Aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Ele te ama. Aleluia. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim e para você. Aleluia. Obrigada, Pai, pelo teu amor que nos alcançou, pela graça, através da cruz do Calvário. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional.
pelo teu amor que nos alcançou, pela tua graça que se renovou sobre nós. Diga a Deus, Deus. Seja grato nessa noite. Até aqui o Senhor te ajudou, te sustentou. Corresponda a esse amor. Deus. E Ele está sempre. Ele está de braços abertos para você nessa noite. E Ele tem amor que nenhum homem aqui da terra pode nos dar. Então feche os teus olhos aí onde você está. E que você possa realmente corresponder a esse amor com gratidão. Dizer obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, que mesmo falho, que mesmo com tantos pecados, o Senhor decidiu me amar. Eu te agradeço, Senhor, pela tua graça e pela sua misericórdia que me alcançou nesse dia. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Dá um abraço a quem está perto de você. Pode sentar, abençoado e abençoada. Diminui só um pouquinho o som, por favor. Aqui no altar. Cuidado para não fechar para mim. Fechou aqui para mim. Não fecha aqui. Isso, para mim conserva. Por favor. No templo, eu acho que diminui um pouquinho, por favor. Boa noite. Estão com frio? Pois é. Tem gente que sente mais frio, outros menos. Eu sou do tipo que eu sinto frio. Não é? Sou friuento. Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Boa noite a todos aqueles que estão em casa também. Que Deus possa abençoar cada um. Amados, como é bom repartirmos daquilo que Deus tem nos dado. Isso é tão bom. Que você possa aprender a dar valor a tudo aquilo que o Senhor tem te entregado. E quanto mais você reparte, mais você recebe do Senhor. Você tem essa compreensão? Quanto mais você reparte, mais você recebe do Senhor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em 2 de Reis, capítulo 2, versículo de número 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se
parou às margens do Jordão e, tomando a capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Até aí. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre como ser um profeta de Deus. Quando nós convivemos com outros irmãos, quando nós convivemos com aqueles que são da nossa casa, do nosso trabalho, daqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade, seja um jogo de futebol, já que estamos em clima de Copa, academia, enfim, estudo, escola, faculdade, nós percebemos que o assunto Deus não está muito em voga. As pessoas estão buscando crendices e superstições. As pessoas estão perdidas diante de tantas opções e alternativas. E o nosso papel neste tempo é de ser profeta de Deus para apresentarmos o Deus verdadeiro. Porque estas pessoas, elas estão tendo uma experiência religiosa, muitas vezes com o oculto, com coisas místicas, esotéricas, algumas até buscando aquilo que é maligno, por conta do satanismo que hoje está escancarado. Antigamente não se falava como hoje se fala, e as pessoas então, elas estão afoitas, estão em busca de algo que nem tem conhecimento do que estão buscando. Mas é uma estratégia maligna do inferno. Por quê? Porque estas pessoas têm um vazio existencial dentro delas. Este vazio tem a forma de Deus, somente Deus pode preencher. E por conta disso, há uma fome e uma sede que elas precisam saciar. E elas vão buscar aquilo que é errado. E a Bíblia diz que existem muitos caminhos, mas o final destes caminhos é a morte espiritual, separação de Deus. Então o que está faltando nos dias de hoje? Está faltando homens de Deus comprometidos com o seu Deus, comprometidos com a sua palavra, comprometidos com o seu propósito. Nós, nos dias de hoje, estamos vivendo uma vida cristã muito light, muito diet, onde nós buscamos somente aquilo que pode nos servir. Nós não estamos preocupados no outro, naquele que está perdido no mundo, naquele que está debaixo de condenação eterna. Então, o profeta de Deus dos dias de hoje precisa ter um despertamento espiritual, para que ele possa apresentar Jesus para outras pessoas. Então hoje, as igrejas, elas crescem mais movidas por movimentos, eventos. Por exemplo, a igreja que cresce é aquela igreja que consegue trabalhar melhor as suas atrações, que consegue patrocinar artistas conhecidos, pregadores e pregadoras famosas. Então isso enche a igreja e mantém durante um determinado tempo, porque as pessoas, elas estão atrás de algum tipo de emoção, mas nem sempre esta emoção apresenta Jesus de verdade. Então algumas igrejas precisam viver de programação em programação, porque é isso que atrai e traz as pessoas para a igreja. Ao passo que algumas outras são igrejas de oração, são igrejas sinceras, são igrejas que buscam a Deus, mas de certa forma não se vê
o movimento de algumas igrejas, por conta da fachada, por conta da placa, por conta da denominação, por conta da franquia, por conta de tudo aquilo que é vendido. E nós estamos vivendo então um tempo onde a igreja vai precisar aprender a ser igreja de verdade, onde ela não vai se deixar se mover por aquilo que é marketing, por aquilo que é divulgação, por aquilo que é mídia, por aquilo que é aparência, por aquilo que de certa forma não tem consistência, não tem raiz, não tem base, alicerce, fundamento. Então não pode ser só movimento, porque todo movimento vai se transformar em vento. O que nós precisamos é de raízes fortes e profundas. Quando nós olhamos para um tempo para trás, nós percebemos que não existia nada daquilo que temos hoje à disposição da igreja, as ferramentas, aquilo que impulsiona, aquilo que promove. O que mantinha a igreja do passado era o joelho no chão. E hoje não existe mais a igreja do joelho no chão, porque cansa. Eu não consigo, pastor, ficar 5 minutos ajoelhado. A igreja do passado ficava meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Passava a noite de joelhos, debruçados, jogados, deitados, porque o prazer da igreja não era dopamina. O prazer da igreja era um encontro real com Deus. E não importava se a igreja tinha uma pessoa, 2, 3, 5, 10, 15. E nós estamos voltando para um tempo onde ainda existem as mega igrejas. Igrejas muito grandes, e não é pecado a igreja crescer. O ruim da igreja grande é quando é muita gente mais vazia de Deus. Então, quando existe algo aceitável, razoável, aprovado por Deus, aleluia. Mas hoje nós não temos mais aquele mover como existia antigamente. Eu já compartilhei com vocês e eu tenho reforçado isso algumas vezes. Eu me lembro quando eu era criança e dava uma escapulida e ia para uma igreja evangélica. E lá eram cantados os corinhos, os hinos da harpa ou do cantor. Ali os irmãos choravam. O lenço era algo indispensável para se levar em qualquer culto, porque as lágrimas era coisa certa. Mas hoje nós não choramos. Hoje nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos olhos secos. Mas por que os nossos olhos estão secos? Porque o nosso coração está endurecido. Porque nós não podemos ir para um culto sem nos encontrarmos com Jesus. E às vezes nós nos encontramos com a música que nos toca, com um ambiente envolvente, com alguma coisa que mexe com as nossas emoções, mas falta o principal, que é um encontro real com Jesus. Onde nós saímos da igreja fortalecidos, quebrantados, tocados, e assim a vontade de Deus vai se cumprindo na nossa vida. O que acontece é que muitos frequentam igrejas, e quando eu falo igrejas, eu incluo a nossa também. Elas muitas vezes caminham durante tanto tempo conosco, do nosso lado, mas elas acabam tomando decisões assim tão tristes. Muitas se afastam de Jesus, e você pensa, será que esta pessoa nunca teve um encontro real com Cristo? Porque ela está voltando para o mundo, ou ela está indo para a religião da onde ela saiu, ou está servindo algum movimento herético, alguma seita, e ela diz, não, eu me encontrei ali, eu estou feliz ali, eu estou gostando do lugar onde eu estou. E por incrível que pareça, as pessoas elas são assim, tão convincentes,
que quando conversa com um crente sem raiz, sem identidade, sem revelação, ele quase leva esta pessoa para lá também. Por quê? Porque ela estava acostumada a ser frequentadora de igreja. Ela entrava, participava de um culto, e participar de um culto é diferente de você oferecer o teu culto, de você chegar e dizer: Senhor, eu estou aqui oferecendo a minha vida diante do teu altar, eu estou me entregando como oferta sacrificial, aceita, Senhor, a minha entrega, a minha vida, o meu culto. Então nós chegamos aqui para participar de um culto, e a gente pensa que participar de um culto é chegar aqui, fazer uma oração fria, uma oração sem comprometimento, uma oração sem vida, uma oração sem poder. Por quê? Quando a nossa oração é automática, é só isso que nós temos para entregar. Nós aprendemos, então nós oferecemos aquilo que geralmente oferecemos sempre. Presta atenção nas tuas orações. Quando você ora e você ora sempre a mesma coisa, é porque você não está deixando o Espírito Santo te inspirar para você orar outras coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo colocaria palavras na nossa boca. E tudo que Deus quer é fluir através de nós. Tudo que Deus quer é nos inspirar. E nós precisamos entender isso. Quando você chega para entregar o seu culto, faz uma oração, onde você rasga o teu coração, onde você diz para Deus: Deus, eu estou aqui pela tua misericórdia, a semana foi difícil, mas eu louvo ao teu nome, porque o Senhor me guardou. Obrigado, Senhor, pela vitória de estar aqui, eu amo estar na tua casa, na tua presença. Recebe o meu culto, Senhor, recebe o meu louvor, a minha adoração. E quando você vai louvar e vai adorar, você, sabe, vai fazer de verdade. Você vai prestar atenção na letra. Você vai fazer daquela letra uma oração. Você vai trazer aquela palavra para você. Você vai se ver nas linhas, nos estrofes, no refrão daquela canção. Sabe, você vai viver aquilo que você canta, você vai viver aquilo que você louva, você vai viver aquilo que você adora, você vai viver aquilo que você ora. E este é o segredo. E muitas vezes a gente chega aqui e a gente vai simplesmente participar do culto. Não é participar do culto, é você entender que este culto sem Deus não existe, e este culto sem a tua entrega não existe. Há necessidade da oferta queimando sobre o altar. E nós somos esta oferta que deve queimar sobre o altar. Então nós não podemos chegar aqui de qualquer jeito. Por exemplo, quando nós chegamos aqui, estávamos desmotivados ou desanimados até chegar aqui. Quando nós pisamos neste lugar, o Senhor merece a minha alegria. O Senhor merece o meu ânimo, o Senhor merece a minha motivação, o Senhor merece a minha vida. Porque a gente chega e o que a gente oferece, Deus, o Senhor vai receber agora a minha tristeza, recebe a minha tristeza, recebe a minha contrariedade, recebe a minha frustração, recebe a minha derrota, recebe, Senhor, a minha decepção, recebe, Senhor. E não é o que nós devemos oferecer a Deus. Geralmente nós falamos, os problemas da empresa ficam para fora da casa. Não que nós não possamos trazer aquilo que nos aflige aqui para dentro. Mas eu estou falando daquele que tem um espírito certo e que vai se apresentar diante de Deus para entregar o seu culto, como profeta de Deus. O profeta de Deus é aquele que vê o que os outros não enxergam. O profeta de Deus é aquele que percebe o que os outros não estão percebendo. Então o que falta para nós? A visão crítica que Deus nos dá não é para condenarmos, mas é para orarmos e intercedermos. É para nós olharmos a mazela
da nossa vida, a condição que estamos vivendo. Por quê? Porque quando nós conseguimos mudar ambientes, o Senhor se manifesta. E como os ambientes são mudados? São mudados quando a minha mentalidade muda, quando o meu coração muda, quando as minhas palavras mudam. Porque se você não mudar os teus pensamentos, os teus sentimentos e as tuas palavras, as tuas ações vão ser sempre as mesmas. Aí você vai viver sempre uma reprise, uma repetição de tudo aquilo que não deu certo na tua vida. Então você tem que trazer para cá a tua alegria, apesar da tua dor. Você diz: Deus, eu sou feliz por te servir. Tenho enfrentado um deserto, um estreito, um aperto, mas o Senhor é a razão da minha vida. Porque se outra pessoa for a razão da tua vida, você vai desistir. Se a outra pessoa for o motivo da tua vida, você vai desistir. Porque quando nós olhamos para pessoas e coisas, nós vamos nos decepcionar terrivelmente. Mas quando nós olhamos para Jesus, Ele vai trabalhar as nossas emoções, porque Ele sabe lidar com as nossas emoções. E mais do que isso, quando a gente fala de emoções, a gente está falando de estrutura psicológica, a gente está falando de experienciar muitas coisas que de certa forma nós vivemos. Aí vem o Senhor, Ele restaura, Ele cura, Ele liberta, e Ele começa a transformar você naquilo que precisa ser transformado. Porque nenhum profeta é frouxo, nenhum profeta é fraco, nenhum profeta de Deus é covarde, nenhum profeta de Deus é instável, gelatinoso, impulsivo, inconsequente, irresponsável. Todo profeta de Deus, quando ele é forjado, é diferente de quando ele é chamado. Quando ele é chamado, é lição, ele vai aprender, como aconteceu com Eliseu. Ele estava lá na sua casa de boa, quando de repente o profeta Elias aparece lá. E quando o profeta aparecia na casa de alguém, era algo assim incomum, era anormal. O profeta, quando entrava na casa, era como se Deus estivesse entrando na casa. Qual é o propósito de Deus? Porque o profeta, ele nunca fazia uma visita simplesmente por visitar. Era sinal de que Deus tinha alguma coisa para aquela casa, para aquele lar, para aquela família. Foi isso que aconteceu com Davi. Quando Deus chega na casa de Davi, o seu pai sabia que alguma coisa da parte de Deus ia acontecer. E aconteceu. Davi foi separado como rei. Só que na verdade, ele continuou sendo um pastor de ovelhas. O que diferenciou? A unção que estava sobre a cabeça dele. O rei naquela época, ele tinha a unção de profeta. Ele tinha a unção de sacerdote. Ele tinha a unção de rei. Hoje, nós não sabemos se temos algum tipo de unção sobre a nossa cabeça. Porque se temos uma unção sobre a nossa cabeça, por que nós nos perdemos com tantos pensamentos ruins? Por que os nossos pensamentos vagueiam? Por que existem tantas dúvidas, tanta insegurança, tantos medos? Então, se eu sou profeta de Deus, eu vou ter governo sobre os meus pensamentos. Se eu sou profeta de Deus, eu vou ter governo sobre os meus sentimentos. Se eu sou profeta de Deus, eu vou ter governo sobre a minha boca, as minhas palavras, sobre aquilo que eu falo. Porque quando eu abro a minha boca, a autoridade de Deus vai se estabelecer. Diga eu coisas boas ou diga eu coisas ruins. Então nós precisamos sim ser temerários com respeito ao poder e autoridade que o Senhor delegou sobre a nossa vida como profetas. Então no Novo Testamento nós entendemos o que é ser um profeta. É aquele que vai levar as boas novas, proclamar o ano aceitável do Senhor, de levar Jesus.
nós acreditamos no dom de profecia, no ministério profético e na palavra profética. Nós acreditamos no dom preditivo da profecia. Mas não é sempre que Deus fala assim. Deus fala de acordo com o propósito. Uma coisa que eu aprendi, certas situações, eu queria orar e queria que Deus me desse uma palavra sobre aquela pessoa e Deus não me falava nada. E eu dizia: Deus, por que o Senhor não falou nada, não trouxe nada ao meu coração? Nenhum pensamento, nenhuma inspiração. Porque Deus não tinha nada para falar com aquela pessoa. Por quê? Quando a pessoa ela recebe algo da parte de Deus e despreza, Deus se cala. E a gente quer que Deus fale, que Deus fale, que Deus fale. E tem algumas pessoas que vivem em função daquilo que Deus fala. Por que Deus vai falar se Ele falou e você não teve reverência, não teve temor, você não obedeceu? Então nós precisamos compreender que o ambiente que nós trabalhamos vai favorecer o mover de Deus, onde o Espírito Santo, Ele vai falar. Deus, Ele quer falar. E a Bíblia diz que Ele não vai fazer nada sem antes comunicar aos seus ungidos, aos seus servos, aos seus profetas. Ele quer falar. Só que muitas vezes nós vivemos uma vida totalmente alienada daquilo que é propósito de Deus. Porque nós queremos que Deus fale do jeito dele, nós queremos que Deus fale na hora, na nossa hora, nós queremos que Deus fale aquilo que vai favorecer aquela pessoa. E muitas vezes Deus vai tratar. Eu me lembro que uma vez eu fui para São Paulo, eu, a Jana e um irmão que era da nossa igreja. Passamos na casa de uma mulher que era reconhecidamente profeta. Ela tinha este ministério. Ela orou por nós. Quando orou por ele, falou assim: arruma tua casa, porque Deus vai te chamar. Arruma tua casa, porque Deus vai te chamar. E ele saiu de lá meio confuso, sem entender. E nós também não entendemos, porque quando nós vamos para o texto bíblico, nós entendemos que o profeta diz: olha, arruma tua casa, porque você vai morrer. E Deus tinha dado uma mensagem para ele. Embora ele não tenha entendido, o que ele fez? Ele estava noivo, se consertou com Deus e disse para a noiva: não vamos mais pecar, não vamos mais fornicar. Deus falou comigo que quero andar direito. Aí o que foi que aconteceu? Não demorou muito tempo, ele morreu. Aí ele morreu. E foi uma experiência muito triste para todo o nosso ministério. Deus sabe aquele que vai viver e aquele que vai morrer. Mas nós não sabemos. Mas nós devemos estar preparados. Ainda Deus é bom, porque Deus disse: conserta a sua casa, conserta a sua vida, conserta o altar do teu coração. Então isso vale para nós também, porque não sabemos quanto tempo nós temos para com Deus. Mas Deus fala o tempo todo com a gente. Deus fala de várias formas. Só que nós condicionamos a Deus de falar apenas do jeito que nós queremos. E se no final não disser assim: sou eu que sou Deus e falo, não vale nada. Mas Deus fala através da boca de uma criança, através de um estranho. Eu me lembro que uma vez eu estava em um seminário da Valnice Milhomens Coelho, na igreja do pastor Davi Clava, e lá no Altos da Lapa, e neste dia eu cheguei atrasado, não tinha lugar na parte de baixo da igreja. Eu subi na galeria e eu fiquei mais para fora do que para dentro. E veio uma irmã na minha direção. Ela falou: Deus quer falar algo com você. E ela me chamou. E ela falou algo de Deus para mim. Eu comecei a chorar.
Ela falou: ainda hoje você vai receber um telefonema de uma pessoa se consertando com você. E eu nem imaginava que a pessoa pudesse realmente ligar e se consertar. E a pessoa ligou, se consertou, aquela situação foi apaziguada, Deus tratou, quebrantou os dois lados, e foi lindo o que foi feito. E Deus trabalhando no meu caráter, na minha personalidade, no meu temperamento, me alinhou. Onde eu precisava mudar, o que eu precisava fazer. Mas não foi algo que eu busquei, foi algo que aconteceu de uma forma assim, muito natural. Então, quando você começa a caminhar com Deus, Deus vai usar outras pessoas para falar com você, sem você correr atrás, sem você pedir. Vai ser algo orgânico, vai ser algo natural. Porque nós muitas vezes queremos ouvir um profeta e queremos viver segundo o profeta, é porque nós temos preguiça de orar, preguiça de jejuar, preguiça de buscar Deus na palavra. Então é mais prático alguém falar aquilo que a gente espera ouvir. E quando não é o que você espera ouvir, é quando Deus realmente vai tratar com você. Como é que fica? Tem gente que quando ouve falar de um profeta já se esconde. Tinha uma irmã na igreja, a Genoveva, que já compartilhei com vocês. Teve um dia que eu falei, vou testar ela para ver se ela é profeta de verdade. Aí eu cheguei mais cedo do que todo mundo, aí subi na galeria e fiquei agachadinho lá, curvado, orando de joelhos o culto todo, ninguém me viu chegando. Aí Deus pega a irmã em mistério e ela começa assim: filho meu, por que estás escondido como uma criança neste lugar? Por que duvidas de mim? Porque sou eu quem fala através da boca da minha serva. Desce daí e vem para cá. Eu falei, Jesus, deve ser eu. O único Zaqueu que estava trepado sobre a árvore era eu mesmo. Aí quando o pessoal me viu lá, descendo, com os olhos marejados, eles brincaram, né? Não duvida mais da profeta. E é interessante isso, que o objetivo daquele que profetiza no Novo Testamento é de edificar, consolar e exortar. É este o objetivo. Agora, nós temos um chamado de Deus para sermos profetas. Primeiro, sobre as nossas vidas. Casa, lar, família, trabalho. Como é que você tem sido como profeta? Eu falei há pouco, que o profeta não é aquele que se acovarda, aquele que é fraco, aquele que foge. Embora nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que muitos deles fugiram. Mas foi fugindo que eles aprenderam a ser fortes. Foi quase se afogando, bebendo muita água, quase morrendo, que Pedro aprendeu uma das lições mais duras do ministério dele. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Todos os homens de Deus que se intimidaram, correram, fugiram, como aconteceu com o próprio Jonas. A experiência que ele passou foi traumática. 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, até ele se quebrantar, se arrepender e ser cuspido na praia. Ele tinha 2 alternativas, eu já falei para vocês. Ou ele saía pela boca do peixe, a porta da frente, ou ele saía pela porta dos fundos. Deus deu uma carona para ele, para que ele pudesse se posicionar. Então o profeta é aquele que vai aprender. Guarda isso. Todas as lutas, todas as dificuldades, todos os problemas que vocês estão enfrentando, vocês têm que pensar assim: é Deus tratando o profeta, para o profeta ser mais forte. Eu estou muito covarde, eu estou muito fraco,
eu estou sem identidade. Qualquer coisinha eu tremo, qualquer coisinha eu fico desestabilizado, desorganizado. Então eu preciso, como profeta de Deus, ser mais enérgico, antes de ser com o diabo com você, porque você vai ter que falar com as suas emoções. Não se acovarde, cumpra o propósito, marche, vá em frente. O Senhor, é do Senhor essa guerra, Ele vai cuidar de tudo. Amados, imagina quando Deus dizia para os reis, para os generais, enfrentar os inimigos e dizer: eu sou com vocês. E eles olhavam para aquela imensidão de cavalos, de soldados, armamento, e era algo assim intimidador, mas a palavra que consolava era: eu sou com vocês, a guerra é minha, eu vou à frente. Então eles declaravam: do Senhor é a guerra. Sabe o que é isso? É ser profeta. Do Senhor é a guerra. Aconteceu algum levante sobre a tua vida? Do Senhor é a guerra. Essa guerra é do Senhor, não é minha. Diga aí: do Senhor é a guerra, não é minha. Por que é que nós afundamos? Por que é que nós naufragamos? Por que é que nós submergimos? Por que é que somos envergonhados? É porque nós queremos lutar no lugar de Deus. Tem coisa que é para você, e tem coisa que é para Deus. Então, grande é a peleja, deixa Ele lutar. Agora guarda isso: deixa Ele lutar através de você. Porque nós não queremos aparecer, nós não queremos dar as caras, nós não queremos nos envolver, nós queremos fugir de tudo. Mas de repente, quando você fala, o profeta, ele é valente, ele é ousado, ele é intrépido, sabe, ele vai chegar. Imagina a coragem de Davi. Davi era um rapaz, ele vai lá levar pão e queijo no alojamento que os irmãos estavam lutando, não é? Aí ele ouve o gigante afrontando o seu Deus. Preste atenção, o seu Deus. Ele comprou a briga, porque os mais fortes e os mais habilidosos já tinham morrido. Ninguém queria enfrentar mais o gigante. Agora preste atenção, Deus preparou o cenário para promover Davi. Deus preparou um cenário para promover você. Então cada luta, cada problema, cada dificuldade é um palco que Deus preparou para te promover. Preste atenção, aquele que foi ungido lá no meio do mato, que estava no meio das malhadas, não era ninguém. Deus precisava fazer alguma coisa assim impactante, um show pirotécnico, com uma boa plateia, para eles entenderem que este homem era diferenciado. Aí Davi é abordado pelo seu pai: meu filho, vai lá levar pão e queijo para os teus irmãos, para o general. Ele podia ter dito: não vou não, pai, eu não quero ir, estou cansado, deixa eu terminar meu joguinho. Mas ele obedeceu. Preste atenção, toda promoção começa com obediência. Toda promoção começa com obediência. Ele falou: pode deixar, pai, vou levar pão para os meus irmãos e o queijo para os generais. Aí chegou lá, ele viu aquela cena lastimável do gigante afrontando Deus, e o povo tudo escondido, acovardado. Ele falou: peraí, o que está pegando? Ele disse: eu vou enfrentar esse gigante. Olha o menino, o que ganha quem enfrentar esse gigante? Não vai pagar mais imposto? Eu falei: estou dentro. E vai casar com a filha do rei. Falei: demorou. Deu uma animada no garoto. E aí? Como que eu vou matar esse gigante? Porque de ímpeto, ele falou: eu enfrento o gigante. Não tem quem enfrente, eu enfrento. Eu já matei um leão na unha. Eu já matei um urso na unha. Sabe o que é destroçar
o leão e destroçar o urso, animais ferozes. Aí ele falou: gigante para mim é fichinha. Diga comigo, o leão e o urso me prepara para enfrentar o gigante. Quantos ursos e quantos leões você já não matou? Sabe aquelas situações que você disse: não tem jeito, eu não sei como vou sair dessa, só a misericórdia de Deus. E você está aqui. E você está aqui. Superou, venceu, conquistou. Só que a nossa tendência é de esquecer tudo aquilo que Deus nos fez no passado. Sabe por quê? Por conta da nossa ingratidão. Aquele que é grato sempre vai se lembrar. E quanto mais você se lembra, mais forte você vai ser diante dos desafios. Então Davi, ele tinha dentro dele aquilo muito fresco. Eu matei o leão, eu matei o urso. Eu destrocei os dois. O gigante para mim é fichinha. Só que depois cai a ficha. Como é que eu vou enfrentar o gigante? Imagino ele andando lá, do lado do ribeiro. E agora, como é que eu vou matar o gigante? Aí o Espírito Santo começa a falar com ele. Qual é a tua habilidade? Você sabe lutar com que arma? Ele fala: eu afunda. Para você entender melhor, o estilingue. Aí ele pegou 5 pedras lisas do ribeiro e colocou no seu alforje, na sua bolsa. E ficou em paz. Porque Deus falou com ele. Imagina como é que você vai matar um gigante com uma pedra. Como? É loucura. Imagina as pessoas caçoando dele. E aí, como é que você vai enfrentar o gigante? Cadê sua lança? Não tenho. Cadê sua espada? Não tenho. Cadê o seu escudo? Não tenho. Eu só tenho o meu cajado, porque sou pastor de ovelhas. O cajado acompanhou Davi, porque ele não renegou o seu ministério. Quem olhava para Davi sabia: ele é um pastor de ovelhas. É um pastor de ovelhas que foi exaltado pelo Senhor. É um pastor de ovelhas que foi promovido. É um pastor de ovelhas que venceu o gigante. Como é que você vai vencer o Golias? Ele falou: com a minha funda. Aí ele falou: mas você vai vencer o gigante com 5 pedras? Ele falou: pretendo num tiro só resolver a parada. Um tiro só. Certeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o gigante cai, tomba, atordoado, ele vai lá, ele pega a espada do gigante e faz o serviço. Levanta sua cabeça como troféu, e todo o exército de Israel delira. E naquele momento ele é reconhecido como valente do Senhor. Eu sei que muitas vezes as tuas lutas são tão grandes que você não tem nem uma palavra para entregar para alguém. Guarda isso. Quem é profeta de Deus vai esquecer da sua dor e vai entregar uma palavra de vida, de esperança e de fé para aquele que precisa. Porque a resposta de Deus para a vida do profeta vem de quando ele exerce o seu ministério, o seu trabalho. Então, quando você faz o que Deus te mandou fazer, é que Deus vai cuidar de você. Ele vai te amparar, Ele vai te abençoar. Então, todos os dias aqui, nós precisamos compreender que somos profetas de Deus. Quando você levantar de manhã, olhar no espelho do teu banheiro, com aquele olho ramelado, com a baba branca do lado da tua boca, com o cabelo tudo espetado, a primeira coisa que você vai dizer é: você é profeta de Deus na terra. Você está aqui para cumprir o propósito do Senhor. Seja obediente à voz que você ouve e cumpra o propósito. O que acontece na nossa vida, gente, todos os dias, são distrações. Diga comigo, distrações, para você não cumprir o propósito. E olha só como que o diabo consegue. Ele ataca a tua vida no emocional. Você fica desequilibrado.
desestruturado, fica sem prumo. Se ele ataca a tua vida sentimental, piorou. Se ele ataca a sua vida no profissional, no financeiro, no trabalho. Amado, sabe o que nós precisamos fazer como profeta? Preste atenção. Profeta, ele tem segurança. Diga isso, profeta tem segurança. Senhor, trabalhei aqui até o Senhor me permitir. Se a porta fechou, é porque o Senhor tem outro lugar melhor do que esse para eu trabalhar. Não vou morrer de fome, porque do mesmo jeito que o Senhor cuidou de mim até aqui, o Senhor vai continuar cuidando em nome de Jesus. Essa é a palavra do profeta. Não tem que ficar chorando, desesperado, angustiado, perturbado, endemoniado. Por que eu falo endemoniado? Porque os demônios vão entrar por essa porta que você está abrindo. Não adianta chorar pelo leite derramado. Foi até aqui, daqui para diante, vou caminhar com o Senhor. Não vai ser do meu jeito, vai ser do jeito dele. Sabe do que é que nós gostamos? Estabilidade, segurança. Sabe do que nós gostamos? Controle. Quando a gente não tem controle na nossa mão, a gente se sente impotente. Quando você tem que passar por uma entrevista, por um teste, por um exame, por uma prova. Olha o desespero, tem gente que tem desarranjo intestinal. Tem gente que fica mal, com crise de ansiedade. Por quê? Porque vai ter que fazer o exame da autoescola. Aí, quando eu converso com alguém, eu digo assim, olha, seja leve, pensa assim, vou para passar. Se algo der errado, eu faço de novo. Está tudo certo, sem crise. Por quê? Está lá o camarada, apreensivo. Chega sempre um chupinhão aqui, um chupião aqui. Aqueles vampirescos, né? Quem é o examinador? Ah, isso é o pior que tem. Está reprovando todo mundo. Até agora um passou. Pronto, você é reprovado. Então, você tem que saber onde você está. Até na igreja. Tem o bebedouro ali. Misericórdia, ali é o bebedouro das murmurações. O pessoal desce do louvor, já vai acompanhado, um chorando para o outro, reclamando para o outro, falando que não tem que falar. Fizemos o nosso melhor até aqui, se deu alguma coisa errada, depois a gente resolve. Tem que falar assim, é profeta de Deus, glória a Deus. Fizemos o nosso melhor. Se algo não saiu bem hoje, vai sair melhor da próxima. Nós estamos em treinamento, nós estamos nos preparando, nós estamos ensaiando. E Deus é com a gente. Sabe? Quando não, é o pessoal da dança. Quando não, é o pessoal do Ministério Infantil. Quando não, são os jovens, os adolescentes. Quando não, é o pessoal do coral. Quando não, é o pessoal do som, da mídia, da transmissão. Amados, nós somos profetas de Deus. Nós vamos chamar as coisas que não são como se já fossem. Preste atenção, cuidado com aqueles que são profetas da derrota, porque vão roubar a tua fé, vão te esfriar espiritualmente. Eu estava compartilhando com a Jana hoje. O líder é aquele que ouve, mas é aquele que coloca um ponto final também na conversa. Porque se você deixar, a coisa fermenta, ela descamba, ela vai para o outro lado. Então a gente precisa dar direcionamento. Então você precisa ser profeta de Deus. Diga, profeta dá direcionamento. Ah, mas eu preciso ouvir, porque a pessoa quer falar. Preste atenção, palavras são sementes. Elas estão sendo plantadas dentro de você. Vai chegar uma hora que ela vai crescer, e ela vai florescer, e ela vai dar frutos. Quando eu digo, olha só, crescer, florescer e dar frutos, significa estações. Hoje você diz, eu sou forte. Hoje, essas coisas não vão interferir na minha caminhada. Eu não ligo. Eu estou imune. Palavras são sementes. Elas são plantadas sorrateiramente pelo diabo. Até que nasce a erva daninha.
E a erva daninha, ela vai abraçar o trigal, ela vai sufocar o trigal, e vai impedir o trigal de prosperar. Daqui a pouco você está falando a mesma coisa que estas pessoas estão falando. Eu já contei para vocês, estava na fila do Banco Itaú, na praça. Eu devia ser o 14º, 15º. Na minha frente tinha uma senhora que dizia assim: na Europa não é assim. Na Europa são vários caixas. Na Europa o atendimento é rápido. Na Europa é mundo. Aqui é submundo. Na Europa, aí todo mundo dando razão para ela. É verdade, o Brasil é um país atrasado. Aonde que está o outro caixa? Porque está demorando mesmo e tal. Quando ela chegou para mim, ela falou: você concorda comigo, meu jovem? Eu disse: se a Europa é tão boa assim, volta para a Europa e não vem mais para o Brasil. Um olhou para a cara do outro, porque ninguém teve coragem de falar. Talvez isso nem tenha passado na cabeça de ninguém, mas é uma verdade. Presta atenção como vira uma cantiga. A pessoa começa a reclamar numa fila, daqui a pouco está todo mundo reclamando. Eu não. Chegou em mim, tem que parar. Chegou em você, tem que parar. Porque a nossa tendência qual é? Nós somos profetas da derrota, arautos da derrota, do caos, daquilo que é negativo. A gente perde mais tempo tratando aquilo que não deve tratar do que aquilo que deve tratar. Então, você precisa aprender a ser produtivo no Senhor. Precisa aprender a construir, edificar. Não vou ser assim, não posso ser assim. Então imagina só, vamos voltar lá para o nosso texto. Aí, Eliseu é visitado pelo profeta, e o profeta dá um sinal, e ele percebe que ele estava sendo separado, chamado, e ele disse sim. Aí ele disse: eu posso me despedir dos meus pais? Ele falou: vai e volta, um pé lá e um pé cá. Olha só, por que que esse menino, ou por que que esse rapaz, por que que esse homem, por que que esse profeta, ele foi abençoado como profeta? Honrava pai e honrava mãe. Hoje eu olho, por exemplo, para certos jovens, e eu sei se eles vão dar certo na vida ou não. Se não honrar pai, não honrar mãe, não vai dar certo. E se der por pouco tempo, porque ao invés de viverem a justiça de Deus, vão viver o juízo de Deus. Olha só, às vezes não é tão bom ser profeta de Deus. Teve um irmão que estava trabalhando numa multinacional, ganhando dinheiro, prosperando, tudo estava dando certo na vida dele. Aí ele foi desligado da empresa. Agora ele apareceu de novo, todo choroso, todo quebrantado. Pastor, Deus me prometeu esse emprego, e porque Ele permitiu que essa porta se fechasse. Eu falei: ué, desde que você entrou trabalhar nessa empresa, você não veio num culto. Você dizia que não tinha tempo. Você dizia que era muito ocupado. Você foi tão abençoado financeiramente, você nunca deu um dízimo, você nunca deu uma oferta, você nunca deu uma semente. Muito pelo contrário, eu soube que quando eu mando as mensagens sobre o aluguel da igreja, você é o primeiro a criticar na sua casa. Eu falei: pastor, é verdade, eu faço isso mesmo, mas por que que Deus permitiu que esta porta se fechasse? Eu falei: olha, não culpe Deus do que aconteceu. Olha para o teu testemunho. Olha para a sua gratidão. Olha para o teu reconhecimento. Você precisava fazer mais do que você fez, e você não fez isso. Então esta porta se fechou. Pastor, ora por mim, para que Deus abra outra porta, porque quando o senhor orou como profeta, Deus te ouviu. Eu falei: agora depende do teu coração. Vai se quebrantar, vai se humilhar, vai buscar Deus, para ver o que é que Deus quer da sua vida. Amados, é tão triste para mim, às vezes eu estou aqui orando pelas pessoas,
E vem um, vem dois, vem três. Eu pergunto, você quer que eu ore pelo quê? A pessoa fala, pastor, eu estou desempregado há 3 anos, 4 anos, 5 anos. Não consigo emprego. O que é isso? É o tempo de disciplina de Deus. Se a pessoa se converte, Deus muda o cativeiro do dia para a noite, num piscar de olhos, num estalar de dedos. Eu sei que Deus pode fazer isso. Mas a situação dela não vai mudar pela oração do pastor, do bispo, do apóstolo. Ela vai ter que se consertar diante de Deus. Porque ora, pede para Deus abençoar, Deus abençoa. Daqui a pouco, a pessoa vira as costas para Deus. Ainda diz, não, eu sou temente a Deus. Eu ceei em casa, peguei lá um pedaço de biscoito Tostines e uma groselha, e naquela hora eu ceei com Jesus. O que você estava fazendo na tua casa, meu filho, que você não veio para a igreja? Ajuntamento dos santos, Assembleia dos salvos, cadê você? Então nós precisamos compreender que, em certos casos, tanto a doença, como a enfermidade, como aquilo que atrasa a vida, aquilo que não acontece, muitas vezes é porque nós estamos debaixo da disciplina. Aí você vai analisar a tua vida. Lembra da Bíblia? Por terem desobedecido ao Senhor, o Senhor estabeleceu 3 anos, 3 anos e meio, 7 anos. Imagina o povo de Israel, 40 anos dando volta no mesmo lugar. Já passamos por aqui. Eu acho que já. Eu já vi esse copo d'água aqui. Eu já vi essa Bíblia. Estou até zonzo de andar em volta do mesmo lugar. 40 anos. Por quê? Teimosia, cabeça dura, desobediente. Tem gente na igreja, sabe o que faz? Primeiro mês de trabalho, traz de oferta e diz assim, Senhor, estou te honrando. Onde que está esse povo? Porque hoje é, vinde a nós o vosso reino nada. É a oferta de Ananias e Safira. Não, eu vou dar assim, alguma coisa para não dizer que eu não dei nada. Não, você precisa entender o que é ser profeta de Deus. Porque profeta de Deus é aquele que vai ser cuidado por Deus. É aquele que vai ser amparado por Deus. É aquele que vai ser protegido por Deus. É aquele que vai ser ungido. É aquele que não está sozinho nas madrugadas. É aquele que vai ouvir a voz de Deus. Ele vai ser impulsionado de alguma forma para cumprir o seu propósito. E o que faz o diabo? Ele vem e te bombardeia. E agora? Como é que vai ser? Você vai passar fome. Está muito difícil o mercado de trabalho. Você não vai conseguir mais nada. Você não tem quem te ajude. Agora você vai ter que vender a casa. Agora você vai ter que vender o carro. Agora você não vai ter dinheiro mais para pagar IPTU, condomínio, a escola das crianças. E a pessoa ela começa a ouvir tudo aquilo que o diabo está trazendo de mentira na cabeça dela. Ué, se andou errado, começa a andar certo agora. Dá oferta da restituição, faz um voto com Deus, se posiciona, porque assim, quando eu vejo que tem áreas na minha vida, presta atenção, quando eu vejo que tem áreas na minha vida, que não estão mudando, o que eu faço? Oração e voto. E onde tem oração e voto, o Senhor honra. Por quê? Porque nós temos que quebrar aquilo que muitas vezes virou um ciclo na vida da gente. E como é que você vai quebrar este ciclo? Com esse posicionamento. Se tem vida no altar, vai ter resposta. Se conserta. Então o profeta de Deus, ele não é perfeito. Nós vemos que alguns dos homens de Deus, eles precisaram ser tratados para cumprir o chamado, o propósito, a vontade de Deus. Aí vai Eliseu acompanhando Elias.
Como é que começa a vida do profeta? Servindo, diga comigo, servindo. Sabe o que era? Carregava bagagem de Elias, albardava a mula, fazia fogueira, cozinhava, lavava a roupa do profeta, ficava de sentinela no acampamento, ia buscar água, servia. Hoje, ser profeta é ostentação. Tem um profeta na internet aí que ele desce de carrão importado, aquelas calças todas a vácuo. Cabelinho na régua, óculos, avião, helicóptero. Eu sou o maior profeta do Brasil. Gente, ser profeta não é falar assim, que RG, título de eleitor, quanto tempo o homem está sem lavar a cueca, sem trocar. E o povo se impressiona com isso. O povo aplaude isso, o povo quer isso. Por isso que nós precisamos entender o que é ser profeta neste tempo. Vamos passar mais tempo, mais madrugada juntos. Vamos plantar mais o nosso joelho no chão, a nossa cara no pó. Sabe, vamos nos humilhar. Hoje a gente não quer mais ser humilhado. Ai daqueles que nos humilham. E Deus muitas vezes vai usar alguém para humilhar você. Você tem que ser quebrantado. Porque somos muito ego. Muito arrogância, prepotência, orgulho, soberba, vaidade. Como é que a gente tem que fazer? Ser humilde. Então Deus, ele tem que nos tratar. Então tem coisa que bate na nossa porta para que a gente fique mais humilde. Todo dia nós temos que orar e dizer assim: Senhor, me ensina a ser humilde. Me ensina a ser mais parecido com Jesus. Você tem que olhar para você e ver no que é que você precisa ser diferente. Porque o profeta de Deus, ele vai entender o seu lugar. E o nosso objetivo neste mundo é de agradar a Deus. Quando agradamos a Deus, não vamos ter falta de nada. Deus, ele vai colocar comida na nossa mesa. Ele vai nos calçar, ele vai nos vestir. Ele vai nos dar um teto para morar, uma cama para dormir. Jacó tinha uma pedra que usava como travesseiro. A gente vai ter um travesseiro babado para roncar de noite. Deus, ele vai cuidar de nós como profetas. Aqui nós vemos o final, quando o tempo de Elias estava se encerrando e agora Eliseu, como seu sucessor, ia assumir o seu lugar. Olha só, uma coisa que chama muito a nossa atenção, é no capítulo 2, no versículo 12, diz assim: e vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. O que chama a atenção aqui? Meu pai. Você percebeu que agora ele tinha o coração de Elias, que ele era filho. Ele não era, eu sou um voluntário na igreja, eu sou um servo na igreja, eu sou um pau mandado na igreja, eu sou, enfim, um empregado. Meu pai. Sabe quando é que nós vamos romper, quando é que nós vamos crescer? Quando a gente entender o que é paternidade, gente. Imagina só, ele olhava para Elias, não como qualquer pessoa, ele era um pai para ele, um pai espiritual. Profeta, ele não caminha sozinho, ele precisa ter um pai espiritual.
E você precisa pedir oração para Ele. Não que Deus não te ouça. Você precisa se abrir, você precisa compartilhar do que você se sente confortável para compartilhar. Das alegrias, das tristezas. Eu respeito as escolhas de cada um. Mas tem gente que está na igreja, por exemplo, é como se não tivesse pastor. É como se não tivesse um líder. É como se não tivesse ninguém. Ele se sente sozinho, em meio a uma multidão. Mas, este homem chamado Eliseu, ele se desponta como profeta, por causa do coração dele. Olha só, me pede o que você quiser que eu te faço. Ele podia ter dito, eu quero um carrão da hora, tunado, sonzão. Eu quero uma casa, eu quero, sei lá, dinheiro. Ele falou, eu quero o dobro da unção que você tem. Olha só, o profeta, ele vai atentar para as coisas espirituais. Olha só o que aconteceu com Salomão. Antes de Davi morrer, ele chamou Salomão e disse, Salomão, busca sabedoria. E ele guardou isso no coração. Quando Deus fala com ele, o que você quer, ô Salomão? Sabedoria. E por ele ter pedido sabedoria, ele teve riqueza, ele teve prosperidade, ele teve sucesso. O seu reino foi um reino de paz. Ele foi muito respeitado. Mas este é o segredo. O que é que você pede para o Senhor? Olha as nossas orações. Senhor, me dá um carro, me dá uma casa. Eu quero reformar, eu quero trocar, eu quero mudar. É errado? Não. Mas qual é a prioridade? Eu quero agradar o coração de Deus. Como que eu agrado o coração de Deus? Usa-me, Senhor. Pode me usar. E para Deus te usar, você vai precisar ter unção. Porque sem unção, sem combustível, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque unção, outros não. Você precisa da capacitação sobrenatural de Deus para funcionar no reino. Ministério é às vezes sorrir. O seu sorriso vai salvar. O seu olhar, o seu aperto de mão, o seu abraço, a sua palavra. Tem gente que dentro da igreja é um, fora da igreja é outro. Imagina só. Tem uma pessoa na igreja, toda vez que eu pergunto para ela qual é o time dela, ela troca o time. Ah, porque perdeu. Ah, porque jogou mal. Ah, porque o jogador que eu gostava está em outro time. Mas não é assim que funciona, a gente sabe, é ou não é? Aquele que é torcedor mesmo, ele amarga a derrota do seu clube, com a esperança de que um dia o seu clube vença. Não é? E vai ter fé no Mundial. Normal. Então preste atenção, como é que nós somos diante de Deus como profetas? Aí o Elias disse para ele, se você ver, ter uma visão aberta, é a testificação, é a comprovação de Deus para a tua vida. E ele vê caindo o manto do profeta. E ele pega, ele parte, e ele bate no Jordão. Cadê o Deus de Elias? E as águas se dividiram. É esta unção dobrada que nós precisamos. Como é que está a tua unção? Eu sei quando a minha não está muito legal.
aí eu tenho que me trancar, aí eu tenho que jejuar. Domingo agora eu já entro em jejum, meia-noite, 3 dias e 3 noites de jejum e oração. Nós precisamos, gente, entender isso e viver isso como profetas de Deus. Agora imagina só, se você entende o teu chamado como profeta, preste atenção. Diga comigo, profeta alinha. Então você como profeta de Deus vai alinhar a tua relação em casa, com a tua esposa, a esposa com o marido, vai alinhar a relação com os filhos, porque profeta tem que estar com a casa alinhada. Quando a casa do profeta não está bem, só misericórdia. Profeta tem que estar com a vida alinhada. Muitas vezes vida financeira, econômica, material está uma bagunça. Mas não porque você quer. Não foi por má fé, não foi por dolo. Foi por uma força maior. Profeta alinha. Em nome de Jesus, minha vida financeira vai se alinhar. Eu não aceito viver o que eu tenho vivido. Estas contas não vão me matar. Eu creio no socorro de Deus. Eu tomo posse do meu milagre como profeta e profetizo. Situação se ajeite. Eu profetizo, estas contas serão pagas. E eu libero agora uma palavra de milagre. Faz, Senhor, sou profeta nesta casa. Faz isso com a doença, com a enfermidade, com a dor, com o sofrimento. Em nome de Jesus, pega o exame e diz: eu creio no milagre. Eu creio na bênção. Eu creio na promessa, mas você tem que liberar. Eu libero, eu profetizo. Porque o profeta de hoje só crê. Preste atenção, profeta não é aquele que só crê. Profeta é aquele que abre a boca e vocaliza. É aquele que abre a sua boca e libera uma palavra de autoridade, de poder. Você tem esta unção. Então tudo aquilo que precisa ser organizado, ordenado. Lembra de Ezequiel 38? No Vale dos Ossos Secos? Estes ossos poderão viver, Ezequiel. Olha a sabedoria dele. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Para não errar, ele disse: é o Senhor que sabe. Abre a boca. Profetiza. E ele abriu a boca e começou a profetizar. Ossos com ossos se juntaram. Depois nervos, músculos, tendões. Depois a carne, a gordura, a carne cobriu os corpos. Profetiza! Até que ele profetizou vida sobre aquele exército que estava morto. Estágios. Às vezes a gente diz: Deus faz tudo. Não, Deus quer ver você dando a ordem. Você precisa aprender as etapas, as estações, os tempos. Em nome de Jesus. Tem gente que fala: pastor, eu queria ter prosperidade para nunca mais depender de ninguém. Eu falei: por isso que você não tem. Olha o que diz a oração do Pai Nosso, gente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão para toda a vida. É o de todo dia. Sabe o que é isso? Dependência de Deus. Eu preciso depender dele para comer todo dia. Por quê? Porque assim vou me lembrar dele. Tem coisas que a gente tem que fazer forçosamente. Quer ver? Comer, beber, dormir e ir para o banheiro. Sabe por que Deus fez isso? Para você não ser como um Deus. Já pensou se a gente não precisasse dormir, comer, beber e ir no banheiro? Seríamos deuses. Mas Ele breca a gente. E a gente lembra de Deus. Quando está constipado, entupido, você fala assim: Deus, misericórdia, libera, Senhor, os cativos. Libera. Não é?
Quando você não está bem, você vai lembrar de Deus. Quando dói a barriga, você vai lembrar de Deus. Que nós possamos nos levantar hoje e sair daqui entendendo isso. Eu sou profeta de Deus. Porque Deus te chamou para ser profeta. Preste atenção. Seja profeta sobre os seus dias, sobre a sua vida, sobre a sua casa, o seu lar, a sua família. Seja profeta sobre a sua vida emocional, sentimental, afetiva. Seja profeta sobre o teu trabalho, os teus negócios, os teus projetos, os teus sonhos. Seja profeta na casa de Deus. Seja profeta neste mundo. Seja profeta. Abre a boca e profetiza. Profetiza, profetiza. Profetiza. Por quê? Presta atenção. Nós somos como que profetas com as bocas costuradas. Quando nós fomos neste dia visitar a irmã lá, eu não sei se foi nesse dia, se foi no outro dia, só sei que ela profetizou e falou com a Janaína. Ô profeta tímida, eu te mandei abrir a boca e profetizar, por que você não profetiza? Essa palavra é para você. Olha para quem está do teu lado, diga assim: profeta tímido, eu mandei você profetizar, por que você não profetiza? Sabe por que você não profetiza? Porque você não confia em Deus. Ouve essa, a última. Um amigo meu me procurou e disse, em meados de 90 e qualquer coisa, eu vou me matar. Porque ele já estava com uma certa idade, obesidade mórbida, desesperançado da vida, e o sonho dele era casar. E como ele era de um outro movimento religioso, ele acreditava que se ele morresse, ele ia reencarnar. Então ele ia tirar a sua vida. Ele falou, eu vim me despedir de você, brother. Aí eu, como profeta de Deus, de ímpeto, disse assim, não se mate até o final do ano. Não se mate até mês tal. Porque Deus vai colocar uma mulher na sua vida. E você vai se casar antes do final do ano. Ele parou, olhou para mim, eu olhei para ele e pensei, Senhor, me honra, o que eu falei? Aí, ele falou, brother, não vou me matar até tal mês. Se não acontecer nada, aí eu acabo com a minha vida. Olha a responsabilidade de um profeta, gente. Eu lembro que eu entrei para minha casa e fiquei orando assim perto da parede. E eu lembro que a luz batia em mim, eu via o reflexo, a sombra na parede. E eu dizia, Deus me honra. Porque se até tal mês não acontecer nada, esse menino vai tirar a vida dele. Um dia eu estou na praça e ele vem na minha direção, de longe. Tum, tum. Me abraça e me roda na praça. Brother, você não sabe o que aconteceu. Apareceu uma mulher na minha vida. Eu conheci ela em São Paulo, quando morava lá, eu já conhecia, e a gente vai se casar antes do final, antes do fim do ano. Eu estava em São Paulo, num trabalho do David Robertson, eu vim por causa do casamento dele. Imagina. Eu falei, obrigado, Senhor. Às vezes, você não acredita que você é profeta. Mas Deus, Ele vai te usar. Deus, Ele vai falar com você. Por exemplo, uma pessoa chega doente, e você ora por ela, fala assim, fique em paz, porque o Senhor vai te curar. Eu creio no milagre. Aí você fica, meu Deus, será? Você é profeta de Deus, creia. Orei por você e creio que uma porta foi aberta agora. E você vai se lembrar dessa oração e você vai glorificar a Deus. Seja profeta. Seja profeta. E é interessante
que às vezes o marido é profeta, a mulher não é. Não são todas as mulheres que são murmuradoras, só aquelas que não são convertidas. E o irmão, ele aprendeu a profetizar na igreja, a crer, declarar, decretar, pronunciar a palavra. Não é o que ele acha, é o que a Bíblia fala. E a mulher não acreditava. Ele falou: estou saindo hoje desta casa e volto com a notícia de um emprego para a minha vida. Ele falou: quantas vezes você já saiu? Está cansado de andar por aí, de distribuir currículo, você não arruma emprego em lugar nenhum. Ele falou: e tu verás. E foi. Feliz da vida, louvando, glorificando, exaltando a Deus e tal. Ele falou que andando, recebeu lá um telefonema, era para ele fazer uma entrevista. Ele foi, e gostaram dele, e ele já ingressou, ia fazer integração, ele já ia fazer parte da empresa. Aí quando ele voltou, a mulher dele debochada, né? E aí, profeta? Foi mais um dia perdido, não foi? Devia ter ficado em casa, em vez de gastar sola de sapato, sabonete, não é? Tem que tomar banho. E aí, conta para mim. Estou empregado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está brincando? Eu vou te converta, mulher. Te converta. Amados, quando você começa a construir tua vida da forma certa. Porque eu estou angustiado, eu estou perdido, eu não sei como é que vai ser. E meu marido, e meu filho, e não sei o que e tal. O filho está se perdendo. Más companhias, más influências, droga, criminalidade, marginalidade, bandidagem. O Senhor é com meu filho. O Senhor é com meu filho. Imagine que numa dessas situações, a polícia prendeu todo mundo, só falou para ele: vai embora, moleque, aqui não é o teu lugar. Ele falou: mãe, não quero mais ir para a rua não. Por quê, meu filho? Polícia prendeu todo mundo, falou: vai embora, moleque, aqui não é o teu lugar. Era a oração da profetisa mãe que ficava ali orando por ele. Depois desse susto, agora imagina só, se a gente tem uma igreja que se exercita na prática da palavra profética. Você vai pegar e sempre vai ter uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Fala: peraí, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Eu estava numa loja em Bragança. Aí uma pessoa foi, advogada, ela me compartilhou o problema dela. Eu falei: eu posso orar por você? Ela falou: mas aqui, depois você me liga. Eu falei: aqui. E fui profeta na vida dela ali, naquele lugar. Sabe o que foi que aconteceu? Eu nem tinha chegado em casa ainda, ela me ligou para contar que Deus já tinha feito o que ela estava esperando que fosse feito. O que falta para nós é crer de verdade. Lembra de Marcos 9? Coloca aí, Marcos 9, acho que 23. Ou 27. Marcos 9, 27. Não. É aquele que ele diz assim: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Achei. Aí, o pai queria que o filho fosse curado. Põe 23 para eu ver. 9, 23. Onde diz: tudo é possível que crê. Isso. Volta um pouquinho. 22. Tá. E muitas vezes o tem lançado do fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa. Olha o profeta aqui. Mas ele era um incrédulo, pastor, ele não era um profeta. Estou falando que nós nos comportamos como incrédulos. Nós não cremos que Deus pode fazer. Olha o que ele diz aqui, ó: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí olha o que Jesus diz no 23. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Não, é 23, filho.
Jesus disse-lhe: se tu podes crer, é o exercício da capacidade daquela pessoa de buscar, de se entregar, de confiar. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Agora no 24, olha o que ele diz. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me na minha incredulidade. Vamos ficar de pé. Pai, nos ajude em nossa incredulidade, nos ajude em nossa falta de fé, nos ajude nas pedras que nos faz tropeçar ao longo do caminho, nos ajude, Senhor, a pensar diferente, a sentir diferente, a falar diferente. Nós aprendemos hoje sobre ser profeta na tua mão, na tua casa, neste mundo. Nos dê coragem, ousadia, intrepidez, valentia. Nos dê autoridade, poder, sabedoria, discernimento. Nos levanta como profetas neste lugar. Em nome de Jesus. Só eu oro. Pai, eu quero profetizar liberação sobre a vida destas pessoas que estão aqui. Liberação de uma fé poderosa. Liberação, Pai, da tua graça, do teu favor, para que eles possam entender aquilo que até agora não entenderam. Levanta profetas neste lugar, para que eles possam viver o teu sobrenatural, para que outras pessoas possam viver o teu sobrenatural, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos sentar, vamos trazer o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente, vamos colocar diante do Senhor. Sobe. Põe a letra. Irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Amém, glória a Deus. Amados, nós vamos pagar o nosso aluguel na segunda-feira. Nós estamos clamando por um milagre, e o nome do nosso Deus é Milagre. Eu creio no seu poder sobrenatural para cuidar de nós, como sempre Ele tem cuidado, amém? Se você não trouxe hoje, traga sua oferta, por favor, no domingo, e vamos ter um culto abençoado em nome de Jesus, amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra se cumpre em nossas vidas. Tu és fiel, tu és bom. Te glorificamos, te exaltamos e bendizemos, porque nós temos sido amados, cuidados, tratados, protegidos por Ti. Nós te entregamos todo louvor, honra e glória. Nós te amamos. Abençoe cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que semeia, cada empresário desta igreja, empreendedor, comerciante, negociante, aqueles que são profissionais liberais, aqueles que têm sonhos, projetos. Abençoa, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Diga comigo, amém. Amém. Pai, neste momento nós oramos e pedimos que o Teu Santo Espírito possa visitar aqueles que estão adoentados, enfermos,
doentes, padecendo com algum tipo de dor. Aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão em casa, aqueles que estão no hospital, aqueles que estão no cárcere, em prisão, aqueles que estão recolhidos, aqueles que estão no orfanato, num asilo, numa casa de repouso. Olha, Senhor, por cada pessoa que ouvir esta palavra, que receber esta semente, faz uma obra, Senhor, na vida desta pessoa. Derrama e faça esta pessoa transbordar, em nome de Jesus. Obrigado, porque a tua palavra não volta vazia. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, aqueles que não estão aqui, aqueles que não puderam vir, aqueles que ficaram impossibilitados, aqueles que estão em casa, no hospital, em trânsito, viajando, trabalhando. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Diga amém, graças a Deus. Não sai daqui sem dar um abraço, pelo menos em 5 pessoas.